Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia agora nesse clima de Deus aqui. Essa coisa do céu que Deus... Irmãos, que noite que Deus nos reservou. Essa última quarta profética do ano de 2021. Abra sua Bíblia, eu quero ler um versículo só contigo, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo também 24. Que acharam, digam glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Eu peguei só a última parte, né? Então eu queria que você repetisse comigo o que eu vou dizer. Diga, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Amém? Tome o seu lugar, por favor. Quem já leu 2 Samuel, capítulo 24, conhece uma história muito curiosa na Bíblia. O primeiro versículo ele começa dizendo que Deus colocou um desejo no coração de Davi de numerar o povo, porque Deus estava irado com Israel. Deus estava tão chateado com a nação de Israel, que plantou no coração de Davi o desejo de fazer um censo em Israel. Só que em outro texto sagrado vai dizer que Satanás incitou o coração de Davi para que ele numerasse o povo, e aí Deus ficou zangado com Davi. E para muitas pessoas há uma contradição aqui, mas não há contradição nenhuma. Mas como não, pastor? Porque se um texto fala que foi Deus quem colocou o desejo no coração de Davi, outro texto diz que foi Satanás quem incitou Davi a fazer a mesma coisa, como que não há contradição? Irmãos, não há contradição nenhuma, porque o que aconteceu não mudou em nenhuma das duas formas de interpretar. O que foi? Fazer o censo em Israel. E por quê? Porque Deus estava zangado com o povo. E aonde que entra? Foi Deus ou foi Satanás? Não importa. Eu creio numa coisa muito clara, que quando Deus quer, Ele usa até Satanás para as coisas acontecerem. Então, quando Deus quer, Deus usa o diabo, irmãos. Então, Deus permitiu que Satanás colocasse o desejo no coração de Davi, ou Deus provocou o diabo para que o diabo provocasse Davi, ou Deus colocou o desejo no coração de Davi e o diabo pensou que agora a coisa ia apertar e na verdade ele quebrou a cara, porque no final era Deus acertando os eixos, acertando as coisas. Então, mas o fato é, quando Deus quer, Deus usa até o diabo para as coisas acontecerem. E esse capítulo vai desenrolar. Davi ele deseja fazer um censo em Israel, mas o desejo do coração dele não era bom a princípio. Ele queria que ficasse registrado na história de Israel que ele foi o rei, que através do seu reino Israel cresceu e se multiplicou em força, em número, em conquistas e tudo mais. E aí ele chama o seu capitão, que é Joabe, e fala para ele, olha, eu quero que você saia com o número de homens que você precisar e o tempo que você precisar e passe por todo o reino e faça um censo em todo Israel e em todo Judá.
E Joabe ainda quis alertar Davi, falando: pô, não faz isso, rei, não precisa. Todo mundo sabe que você é um homem de Deus. Todo mundo, em sã consciência, está vendo o que Deus está fazendo através de você. Para que fazer isso? Para que deixar o teu nome registrado? Deixa Deus, glorifica a Deus, o resto vai dar certo. Mas Davi insistiu e falou: eu quero que seja assim. E aí você imagina a despesa que foi. Ele libera Joabe, o capitão do exército. Primeiro, ele fica 9 meses e 20 dias sem o seu capitão. Além da despesa de ter liberado Joabe com um batalhão, né, com ele, para rodar todo Israel e todo Judá por 9 meses e 20 dias, quase 10 meses. Imagina a despesa que isso causou. Ele também deixa o exército sem o capitão. Então o que Davi fez foi de uma incoerência, de uma falta de sensatez. Isso tudo para poder deixar registrado algo que era uma vaidade do seu coração. Não precisava disso. Precisava alguém que tinha saído de trás das ovelhas malhadas da casa do seu pai, um filho, de acordo com alguns, um filho bastardo, o 8º filho que na hora da festa, da visita do profeta, nem lembrado foi. Precisava, esse cara que não era ninguém, que Deus usou para derrotar um gigante, para assumir o reino, precisava agora provar alguma coisa para alguém. Irmão, de verdade, parece que tem época da nossa vida que a gente esquece o que já viveu. A gente esquece de onde Deus nos tirou. A gente esquece do que Deus já fez através de nós e por nós e em nós. Olha para você. Onde você estava, ou onde você estaria numa época dessa, 29 de dezembro, onde você estaria daqui a 2 dias, dia 31 de dezembro, virada de ano, se Jesus não tivesse alcançado você? Alguns aqui já estariam para lá de Marrakech, não curou nem a ressaca do Natal, já emendaria com o Ano Novo, com o Réveillon. Onde que você estaria se Deus não tivesse entrado na sua história? Onde que Deus estaria se Ele não tivesse entrado na minha história? A gente tem que provar mais nada para ninguém, irmãos. A única coisa que a gente tem que fazer é levar a nossa vida agora glorificando a Deus. Porque mesmo que você não tenha a casa que você gostaria, você tem a casa que com certeza você não merece ter. Mesmo que eu não ande no carro que eu gostaria, eu ando num carro que eu não mereço ter. Mesmo que eu não tivesse hoje alguma coisa que eu gostaria de ter, o que eu tenho, com certeza é mais do que eu mereço. Por quê? Porque é a mão de Deus que fez. Davi não era ninguém, era um garoto esquecido, cuidando das ovelhas malhadas. Eu estava lendo uma vez um artigo e acreditei, porque eu não entendo nada de ovelha. E aí dizem que as ovelhas de uma cor só eram as ovelhas nobres. Ou as ovelhas todas brancas, principalmente, ou as todas escuras. Mas as malhadas eram as mestiças, eram da 2ª categoria. Davi, ele cuidava dessas, os irmãos cuidavam das outras. Então veja bem, toda vez que Deus, ao longo da história de Davi, e queria se reportar a ele, para lembrar do seu passado, Deus falava: ei rapaz, não esquece não, hein? Eu te tirei de trás das malhadas e te coloquei como príncipe do meu povo. Se você fosse esperto, você me adorava o tempo todo. E Davi, na maior parte do tempo, era um homem sensato. Davi era um homem apaixonado por Deus. Ele, enquanto cuidava das ovelhas, ele compunha salmos. Davi tocava harpa, tocava tão bem que uma vez, quando Saul, que era o rei oficial, estava ali sendo atormentado por um espírito mal da parte do Senhor. Veja, de novo, quando Deus quer, Deus usa o diabo para os seus propósitos. Quando o espírito mal vinha atormentar Saul com a permissão de Deus, ele mandou caçar alguém que tocasse bem instrumento. E alguém do seu reino falou: conheço um jovem que sabe tocar bem, é prudente em palavras, cheio do Espírito Santo, e o Senhor é com ele. Quem é ele? É filho de Jessé, manda vir aqui. Então Davi era alguém que cuidava das ovelhas, nas horas vagas, estudava o seu instrumento, compunha seus salmos. Dos 150 que nós temos aqui, pelo menos 72
ou para alguns 73, eram dele. Davi era um homem de Deus, Davi sabia adorar a Deus. Ele instituiu o ofício dos levitas, incrementando a música como papel dos levitas. Então ele separou 4.000 levitas para serem músicos de tempo integral, mantidos pelo reino. Olha que coisa boa, hein, músico? Mantido pelo palácio, 4.000 músicos, levitas. Dali para cá, através de Davi, é que a gente começou a misturar um pouco e chamar músico de levita. Porque Davi sabia tanto a importância da adoração, que ele colocava os levitas, e muitos deles em revezamento, o tempo todo adorando ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. Mas nesse dia, Davi tomou uma dose de insensatez. Independente do que Deus já estava fazendo na história dele, ele falou: eu quero que o meu nome fique gravado. E quando a gente se enche, irmãos, de arrogância, a gente não ouve ninguém. Não é assim? Quando a gente se enche de nós mesmos, nos enchemos de nós mesmos, nós não ouvimos nem os amigos mais próximos. E aí Joabe falou: rapaz, não precisa disso. Ele falou: mas eu quero. E toda vez que a gente bate no peito e quer fazer do nosso jeito, a gente tem que estar disposto a pagar o preço, irmãos. E Davi falou: vai ser do meu jeito. E aí, sem o capitão, por 9 meses e 20 dias, e sem um pelotão que teve que manter por aquele tempo todo, volta Joabe depois e diz: Davi, está aqui, ó. Está aqui a lista, maior que a de Schindler. Está aqui a lista. Dos homens de Israel que desembainham a espada, 800.000 homens. Dos homens de Judá, 500.000 homens. 1.300.000 homens que desembainham a espada, que estão prontos para guerrear, homens saudáveis. Todos esses homens o Senhor te deu. Rapaz, quando ele recebe aquela notícia, aí cai a ficha. Em vez dele ficar feliz, em vez dele ficar legal, ele fica triste, ele se enche de remorso, e ele fala: nossa, rapaz, por que eu fiz isso? Conforme diriam os mineiros, nu. O que me deu? Por que eu fiz isso? Que besteira que eu fiz. Mas aí já era tarde. Porque, olha, irmãos, uma coisa a gente aprende com Davi nesse episódio: toda vez que a gente quiser alimentar a nossa alma com a vaidade que ela reivindica, a gente não vai ficar melhor. No final de tudo, a gente fica pior. Toda vez que a gente quiser alimentar a nossa carne só por vontade de mostrar quem é que manda, porque Davi, quando ele insistiu dizendo: eu que mando, eu quero que seja feito assim, na verdade quem estava mandando era a alma. E toda vez que a gente ouve a nossa alma, além da nossa consciência e da nossa comunhão com Deus, a gente quebra a cara, porque no final das contas, Davi chegou à conclusão que quem mandava não era ele, a sua alma ainda falava muito alto. E sabe o que é a alma? A alma fala da nossa vontade, da nossa inteligência, do nosso intelecto, da nossa impulsividade, das nossas emoções. E aí Davi aprendeu que toda vez que a gente deixa a nossa emoção falar mais alto do que a nossa espiritualidade, a gente quebra a cara, irmãos. Quando a gente decide pecar, fala: eu sei que é errado, mas eu quero. Qual o problema? Eu sei que dentro da igreja, na presença de Deus, a minha vida, ela vai transcorrer mais certinha. Mas quem disse que eu quero isso o tempo todo? Quero um pouco de aventura. Quero ir lá para fora, pular meu carnaval, tomar minha cerveja. Eu quero ver que efeito é esse dessa carreirinha pelas narinas. Pelo menos uma vez, pô. Eu quero saber o que eu sinto depois de um porre. Eu quero saber. E eu conheço muitos que decidiram dar vazão à sua alma, independente do que o Joabe
Espírito Santo dizia para, não vai, não precisa, não. Ele falou, não, mas eu quero. E aí muitos foram uma vez e falaram, não é tão ruim assim não. E aí vai a segunda vez, ficou melhor. Aí vai a terceira. Na quarta para a quinta vez fala, chega. Aí a alma fala, chega uma pinóia. Se eu já te trouxe para cá, agora eu te amarrei aqui. Por isso que a Bíblia diz assim, Provérbios 4, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sabe o que é saída da vida? Quando você sai da vida, entra onde? Morte. Por isso que as versões mais recentes dizem, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a morte. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu final são caminhos que levam à morte. Salomão disse assim, filho de Davi, que ainda não tinha nascido, mas um dia ele disse, tem coisas que quando você põe na boca são doces como mel, mas no seu interior vão amargar terrivelmente. Davi, por vaidade, por presunção, para mostrar quem é que mandava, ele falou, faça o censo. Eu quero que numere o povo. Depois que fizeram, ele falou, que besteira que eu fiz, meu. Quis provar o que para quem? E aí ele cheio de remorso. O remorso, ele ainda não é o arrependimento. Ele pode se transformar no arrependimento, né? Porque arrependimento é mudança de mente, é do grego metanoia, é mudança de pensamento e de atitude. Remorso não, remorso é, puxa vida, por que eu bebi essa água que era do Cadu? Mas já que eu dei o primeiro gole, vamos que vamos. O remorso é passageiro. O remorso não provoca mudança. O arrependimento sim. Judas Iscariotes sentiu remorso, se suicidou. Pedro sentiu arrependimento, chorou e voltou para a presença de Jesus. É diferente. Davi sente o remorso, que nesse caso eu até acredito que levou ele para o arrependimento, mas era tarde demais, porque ele precisava agora aprender uma lição. Diga comigo, toda atitude tem uma consequência. Pastor, isso é um princípio bíblico? É. Mas se você quiser acreditar então no princípio físico, toda ação gera uma reação, não tem jeito. Toda semeadura vai provocar uma colheita. Toda atitude vai ter um reflexo. Tudo que vai e volta, escolhe uma. Então não tinha jeito, Davi tinha feito, agora ele tinha que assumir as consequências. E aí Deus tem os seus meios. Deus levanta um profeta, o nome do cara era Gade. Eu não preciso passar da hora hoje não. E esse cara chega para Davi e fala, Deus manda você escolher 3 coisas. Você não queria mostrar quem é que manda, agora ele vai mostrar quem que realmente manda. Escolhe 3 coisas. 7 anos, tinha 7 anos de fome, 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos, ou 3 dias de peste. Davi falou, rapaz, que furada, não tem nada bom nisso aí. 7 anos de fome, 3 meses de guerra, 3 dias de peste. Ele falou, não quero nada, eu quero cair nas mãos de Deus. Eu quero me entregar nas mãos de Deus, porque Ele é rico em misericórdia. Falou, ótimo. Irmãos, a Bíblia diz uma coisa lá em Hebreus, que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus que é vivo. Ele vai curar, mas Ele vai espremer a ferida. Ele vai trazer, você quer na mão de Deus? Ótimo, Ele vai fazer, mas do jeito dEle. Ele vai recuperar, mas o processo é todo dEle. Não é isso, Ana Paula? Vai achar que já está bom. Deus falou, está bom quando eu achar que está bom. Deus não precisa mais. Quer me ensinar agora? Você não me ouviu lá atrás, Davi? Agora você quer me ensinar? Deixa então, eu te dei 3 oportunidades, você não quis, é a minha mão, eu vou fazer, mas vai ser do meu jeito. Rapaz, eu estava um dia desse pensando numa coisa. Talvez uma das coisas que a gente não conhece
E a gente pode estar muito enganado. E talvez seja uma das piores coisas que nos aconteça, é Deus nos entregar ao nosso próprio coração. Escuta, quando Deus, lá no livro de Romanos, por exemplo, no capítulo 1, você pode ler depois, que Deus, por causa da dureza do coração dos homens, por causa do amor ao pecado que Deus fez, Deus entregou esses homens ao seu próprio bel prazer, ao seu próprio coração. E aí a nossa civilização passou a experimentar as consequências das suas próprias escolhas. Por que a geração está tão esquisita? Porque a nossa geração, na grande parte, não todos, graças a Deus, decidiram virar as costas para Deus. Tem alguns pastores falando até de atualizar a Bíblia, porque ela está ultrapassada e ela precisa ser atualizada. Que existem coisas na Bíblia que precisam ser reinterpretadas. E olha, deu uma polêmica tão grande isso, porque quanto mais o cidadão que falou isso tentou se explicar, mais ele se enrolou. E aí a convenção fez uma sabatina com ele e não teve outra escolha a não ser excomungá-lo. Mas ainda continua com o rebanho e vai continuar, irmão. E não é o único que pensa e nem que fala uma coisa dessas. Agora, a minha Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando a Bíblia estabelece um conceito de pecado, é o mesmo conceito lá no Éden para Adão e Eva, e é o mesmo conceito em Apocalipse 22, quando fala da volta dele, de Jesus. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é desonesto, faça desonestidade. Quem é justo, pratique a justiça. Não mudou. E aí, irmãos, a experiência de Davi na eira de Araúna me ensina pelo menos 5 verdades. Vamos lá, primeira verdade. Sempre que tentamos, escuta isso, sempre que tentamos agir independente de Deus, ou não lhe entregar a glória que é devida, nós seremos excluídos do seu favor. Foi o que aconteceu com Davi. Joabe disse para ele: cara, não precisa fazer isso, é Deus quem está te abençoando, todo mundo está vendo, dá glória a Deus e continue vendo o reino crescer. Ele falou: mas eu quero deixar meu nome registrado. Era essa a motivação. E aí não teve jeito o conselho de Joabe. Então Davi falou: eu quero um pedacinho da glória, eu quero um pedacinho da honra, eu quero que todo mundo saiba que foi no meu reino que isso aconteceu. Toda vez que tentarmos agir independente de Deus, ou não lhe devolver a honra, seremos excluídos do seu favor. Deus dá um passo para a esquerda e fala: vai lá então, campeão, vai lá e resolve. Cura um resfriado, chama o Benihim, tira o Espírito Santo da vida dele e fala assim: milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo já ressuscitaram, tiveram membros inferiores ou superiores completados, órgãos renasceram do nada, milagres extraordinários aconteceram através de você. O Espírito Santo dá um passo para a esquerda e fala: Benihim, vai lá, cura um resfriado agora. Vai lá. Vai lá, Billy Graham, se fosse vivo ainda. Prega com toda a sua sabedoria. Deixa eu sair um pouquinho. Vai lá, prega e vê qual é a única pessoa que vai se converter. A tua inteligência. Nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada quando decidimos não dar honra para Deus. Agora, toda vez que a nossa alma se levantar e falar: vai lá, André, e resolve. Vai lá em nome de Jesus, em nome de Jesus, no seu nome. Vai lá e mostra que você já tem 33 anos de experiência no Evangelho. Vai lá, você que já leu a Bíblia 10 vezes. Vai lá, você que é isso, que é aquilo. Vai lá, Paulo, com a sua voz. Vai lá, Miriam, com o seu talento. Vai lá, Gustavo, com a sua beleza. Vai lá, JK, com a sua motocicleta. Foi o que sobrou. Então, vai lá e resolve. Sem mim, nada, não tem jeito. E aí Davi chegou à conclusão, mas era tarde demais. Deus falou: preciso te mostrar e te ensinar uma coisa, cara. Você vai ter que reconstruir um altar. Porque o caminho de Deus
para a recuperação do homem decaído pela arrogância é a reconstrução de um altar. Sempre passará pela reconstrução de um altar. Abraão foi um homem marcado por construções e reconstruções de altares. No caso dele, construções. Isaac, que veio depois dele, o filho, passou por alguns lugares que o seu pai havia passado e reconstruiu alguns altares, construindo outros. Jacó foi um grande construtor de altares. Davi edificou altares. A partir deles, reis inteligentes e tementes a Deus e profetas do Senhor edificaram altares, porque edificar um altar é o caminho que Deus espera para reencontrar-se com o seu adorador no meio do holocausto. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto é o simples remorso, sentimento de culpa, não afastará de nós o resultado da nossa semeadura negativa. Não adianta chegar para Deus e falar: desculpinha, foi mal. Deus quer ver mudança. Deus, diga para quem está falando assim: Deus não quer promessas, Ele quer atitudes. Eu chegar para Deus e falar: eu prometo para o Senhor, eu prometo pela minha vida, que a partir de hoje eu nunca mais faço isso. Deus falou: o quê? Está prometendo o quê? Você está prometendo pela tua vida? Alguém te contou que a tua vida não é tua? Senhor, eu juro pelo meu salário desse mês, eu juro pela vida das minhas filhas, eu juro pelo carro que eu tenho na casa, que eu nunca... Ele falou: rapaz, dá para jurar por alguma coisa que é teu de verdade? Porque nada disso é teu. Então Deus não quer que a gente prometa? Não. Então quem faz promessa para deuses ou para Deus não chama a atenção dele? Não, irmão, porque a gente não tem nada. A Bíblia diz que toda a terra é do Senhor, irmãos. Até o dinheiro que você ainda vai ganhar só vai vir para a tua mão se Deus quiser. Até o teclado, não é isso? Tudo é Deus, tudo é dele, não tem jeito. Então Deus não quer promessas, Deus quer. E aí Davi decidiu tomar uma atitude. Eu vou dizer já qual é, embora você já saiba, mas vamos lá. Terceira verdade: ao contrário do que a gente pensa, muitas vezes cair nas mãos de Deus é muito doloroso, tá? Eu já vi. De verdade, não estou fazendo sensacionalismo não. Eu só não vou citar nome aqui, mas minha esposa acompanhou comigo pelo menos um caso. Robson, pronto, ninguém vai saber quem é, de uns 20 anos atrás. Pensa num jovem talentoso. Tem mais, né, amor? Tem mais de 20. É a vida. Estão ficando. Pensa num jovem talentoso, 2 metros de altura, musculoso, bonitão, vozeirão, cantava na igreja sem precisar usar o microfone. Eu não sei o que aquele cara era, se era um barítono, se era um... O que ele era? Mas que voz bacana que aquele cara... E a inteligência dele. Mas junto com a voz, o talento, a robustez física, a boa aparência, a educação, a eloquência e os talentos, uma boa dose de vaidade. E isso levou ele à queda. Uma queda muito feia. Nós acompanhamos tudo. 4 anos entrevado numa cama depois de um acidente no quartel. Definhando, perdeu fala, encolheu metade do tamanho, todo atrofiado. Só não perdeu a consciência. Perdeu a fala, mas não a consciência. Eu visitava ele no hospital algumas vezes, depois que saiu de um coma de 3 meses. E durante alguns anos eu consegui ainda visitá-lo. E ele passou por um processo em que ele reconheceu muita coisa. E Deus foi... Irmãos, Deus não é cruel não, tá? É que eu falei para os irmãos, Deus não jogou a Kombi para atropelar o Robson. Deus não fez nada daquilo. Ele provocou isso. É aquele momento que a gente dá... Não é nem Deus que sai, é a força de expressão. É a gente que fala: peraí, Deus, deixa eu dar minha volta rapidinho. Aí Deus estaria ainda na mesma posição. E o homem diz assim pela arrogância: é rapidinho, Deus, só um passo, daqui a pouco eu volto. Foi muito triste, mas ele foi passando por um processo dolorosíssimo
voltou, se consertou com tudo que estava no coração dele, depois Deus o levou. Ao contrário do que a gente pensa, cair nas mãos de Deus, é claro que é mais seguro, mas não é inodoro, se é que você me entende. Principalmente, escuta, quando nós não estamos prontos para sermos aprovados pelos seus padrões de justiça. Fala para quem está do seu lado assim: o teu Deus, digo, não, nosso Deus é amor e misericórdia, mas nada disso anula a sua justiça. Tá, irmãos? Tá, irmãos? A Bíblia diz que sobre justos e injustos Deus faz cair a chuva. A Bíblia diz que sobre crente e não crente tem as mesmas oportunidades ao mesmo tempo. Que tempo e oportunidade são dois presentes que Deus dá para todo ser humano. Está lá no Eclesiastes. Por quê? Para que ninguém no juízo venha dizer para Deus: o Senhor deu mais oportunidade para ele do que para mim. Eu sou de uma cor diferente dele. Para com isso, irmãos. No céu, desculpa falar isso aí, céu tem cota não, irmão. Porque a dívida de todo mundo foi paga pelo sangue de Jesus. Eu sei que tem injustiça na terra, agora tempo e oportunidade. Escuta uma coisa: muitas oportunidades só vão aparecer diante de nós se soubermos usar o outro presente de Deus chamado tempo. Enquanto tem alguns, isso está lá em Eclesiastes também, enquanto tem alguns no capítulo 11 de Eclesiastes que ficam observando o vento e olhando para o céu, esperando as coisas acontecerem, outros andam e semeiam. Então, Deus é maravilhoso, Deus é amor, mas Deus é justo. Ele tinha usado Joabe para dizer: Davi não faz. Davi fez. Ele falou: agora segura, eu te quero ainda, eu te amo ainda, mas vamos acertar algumas coisas. Quarta verdade, na verdade é um princípio a ser aplicado, e é o que eu acabei de falar. Diga: a misericórdia de Deus não anula a sua justiça. Não anula, irmãos, porque Deus é um ser íntegro. Ele tem alguns atributos morais. Deus é santo, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é onipotente, mas Deus é justo. Se Ele disse que abençoaria o obediente e não abençoaria o desobediente, Ele tem que ser fiel à palavra dEle. E a última verdade: obedecer a Deus e lhe dar honra é muito melhor que ignorar os seus princípios e ter que pagar o preço do sacrifício. É ou não é? Obedecer a Deus e continuar dando honra a Ele, reconhecer que tudo vem dEle, é muito melhor do que a gente desobedecer e ter que pagar o preço do sacrifício. Você sabe, irmãos, 3 opções: 7 anos de fome, 3 meses de guerra, 3 dias de peste. Davi falou: não, eu quero cair nas mãos do Senhor. Ele falou: beleza. Deus liberou um anjo, em menos de um dia inteiro, foi fração de um dia, 70 mil mortos. Se Davi tinha contado por Joabe 1.300.000, 70 mil caindo em um dia, em 20 dias, não fiz a conta não, mas em 20 dias aproximadamente cairia todo mundo. Mas quando o anjo, 70 mil mortos, levanta a espada na direção de Jerusalém, o próprio Deus falou: para, faz mais nada não, porque agora eu acho que ele já aprendeu. A gente tem um ditado popular que diz que errar é humano, mas persistir no erro, sabe, né? E aí Deus falou para o anjo: faz mais nada não, guarda a espada. Eu acho que ele já entendeu. E aí Davi recebe a visita de um profeta. Qual o profeta? O mesmo. O profeta Gade chega para ele e fala: tem um remédio. Deus mandou você edificar um altar. Vai na eira de Araúna. Está no verso 18, tá? Se você quiser ler depois. Vai na eira de Araúna
e edifica um altar. Davi correu para lá e bateu palma, e aí Araúna viu o rei e falou: meu Deus, que honra é essa? E falou: cara, esquece esse negócio de homenagem agora. Eu preciso de bois e de madeira. Eu preciso edificar um altar e construir uma fogueira e sacrificar o meu Deus. É isso que eu preciso. Ele falou: ó, a terra é toda sua. Ele falou: negativo. Eu quero pagar pela terra. Eu não quero dar ao meu Deus algo que não me custe nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso está em 1 Samuel mesmo, 15, 22. Só que naquele momento Davi falou: não, peraí. Eu paguei para errar, agora eu quero também pagar para acertar. Eu sei que não vai ser o meu dinheiro, mas eu não quero receber nada de graça. Eu quero que o meu sacrifício a Deus me custe alguma coisa. Sabe qual era o preço que ele estava entregando? Não era os 50 ciclos de prata que ele pagou pelo campo de Araúna. O preço que ele estava colocando ali era o preço do seu quebrantamento. Toda vez que a nossa alma corromper a nossa dignidade, nos enchendo de arrogância, nós temos que aprender o caminho da volta ao altar e sacrificá-la diante do Senhor no preço do nosso quebrantamento. E é isso que Deus quer. E aí ele quebrantou-se diante de Deus. Mas por quê? Vou até fechar aqui para você ver que eu estou acabando. E as duas abençoadas vão estar louvando para a gente acabar o culto. Pode vir. E aí por quê? Pode vir mesmo. E aí por quê? Que Davi não deixou Araúna participar da festa. Irmãos, porque o profeta já tinha dado a receita. Você precisa chegar na eira de Araúna e sacrificar o teu Deus. O sacrifício é seu. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus... Olha para mim, pode ficar de pé, igreja, por gentileza. Estamos acabando. Eu vou ministrar a bênção, elas vão adorar e a gente vai para casa. Mas eu preciso terminar com isso aqui. Você já percebeu que nos momentos mais difíceis da sua comunhão com Deus, não tem ninguém perto? Na sua maior dor, é na madrugada, é num lugar longe de casa, é quando acaba a festa, parte o bolo e o pessoal vai embora. É ali que cai a ficha. Porque nos momentos em que Deus mais nos exige fé, não tem ninguém do lado para somar conosco. Não culpa ninguém não. Sabe por que isso acontece? Porque nesses momentos que Deus quer exclusivamente de nós. Ele não quer um presente de Araúna no meio. Ele não quer. Não, tem momentos que Deus quer somente a nós mesmos. É isso que a gente vai aprender. É aquele momento que Deus vai nos visitar. Rapaz, eu já passei alguns momentos que já contei para vocês aqui, não vou ficar repetindo. Mas em alguns momentos que eu precisava, e Deus falava: não, fica tranquilo, sozinho você não está, mas eu preciso de você. Então existem momentos em que Deus vai querer exclusivamente você, a sua atitude, o seu mover, a sua entrega, o seu presente, o seu quebrantamento, o seu preço. Não dá para apresentar a Deus alguma coisa que eu recebi de alguém. Imagina se esse óculos aqui fosse um Ray-Ban daqueles mesmo, originalzão, bonitão, que o Igor me deu de presente. Igor me deu de presente. Aí eu chego diante do altar, encho o peito, estufo o peito e falo: Deus, tá aqui o meu Ray-Ban de R$4.000. E Deus fala: bacana, agradece o sacrifício do Igor, porque não te custou nada. Deus, tá aqui a chave, o documento do carro, que eu não pago a prestação há 24 meses, deu busca e apreensão. Deus fala: vai, agradece ao banco, você está dando um troço que não é seu. O sacrifício tem que ser nosso.
para que a resposta venha sobre o nosso coração. Eu quero agradecer a Deus nessa noite pelo privilégio de estar compartilhando uma palavra dessa com você, porque essa palavra tinha toda a estrutura para ser um momento de oferta. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa: guarda o teu coração e coloca a sua alma bem guardadinha debaixo da dimensão do Espírito. A alma, ela tem o seu valor. É com ela que a gente se apaixona, é com ela que a gente ama, é com ela que a gente treina nossos sentimentos, é com ela que a gente precisa exercitar a inteligência emocional, é com ela que a gente raciocina, é com ela que a gente domina a vontade, exerce vontade, exercita a vontade. Mas ela tem que estar debaixo do Espírito, e o nosso Espírito precisa estar dominado pelo Espírito de Deus, para que nos momentos em que a alma nos sugar e tentar nos atrair para a queda, a gente diga: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória. Se Ele me der, eu vivo; se Ele não me der, eu morro. Se Ele abrir a porta, eu passo; se Ele fechar a porta, eu fico quietinho, esperando Ele abrir. Eu só vou se Ele mandar eu ir, eu só volto quando Ele mandar eu voltar. É Deus quem me governa. Aquieta minha alma e sabeis que Ele é o Senhor. Que o Espírito de Deus nos domine, que o Espírito de Deus nos livre das armadilhas da nossa alma. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vamos adorar Ele então.